Rapaziada, vamos ver aqui agora mais um icebergzinho, dessa vez dos desenhos banidos e censurados. Ih, rapaz, link do vídeo original tá na descrição e é isso, vamos dar ali. Oi, tudo bem? Hoje eu tô de volta com mais um Iceberg Dash pra vocês e dessa vez vamos explorar o iceberg dos episódios banidos dos desenhos. E olha, tem muita coisa estranha aqui, viu? Eu sei que pela internet tem diversos icebergs com temas parecidos com esse, porém eu tentei ao máximo colocar alguns tópicos diferentes e desconhecidos pela maioria das pessoas. É isso aí. Então se faltar algum episódio banido bem famoso aqui nesse iceberg, foi porque eu quis deixar de fora e abordar alguns poucos comentados e mais desconhecidos. Belezinha, pessoal? Mas Aí, brabo, é assim que se faz, pô. antes de tudo, pra quem ainda não sabe sobre os estilos de vídeo de Iceberg Dash, aí vai uma breve explicação. Os vídeos de Iceberg Dash é a apresentação de 18 tópicos e assuntos que são divididos em um iceberg de 6 camadas, em que à medida que vai ficando mais fundo, mais obscuro e desconhecido vai ficando os fatos. E esse Vai ficando mais, né? Vai ficando mais bizarro. estilo de vídeo em teoria era pra ser mais rápido, porém eu não consegui fazer isso. Parando com as enrolações, esse é o Iceberg Dash dos episódios banidos dos desenhos. Ai, meu nome. O céu, episódios creepypastas. Pesquisando pra Já começamos bem. esse iceberg eu acabei notando O Lula Molusco está morto. que existem vários supostos episódios de desenhos que foram banidos ou perdidos, porém a maioria deles não tem provas e são apenas teorias ou parte de uma creepypasta. O mais famoso deles que eu consigo imaginar é o luto do Gumball, que eu abordei algumas vezes aqui no canal, e se trata de um suposto episódio de Gumball bem pesado em que a Nicole e o Ricardo estavam de luto porque seus filhos tinham sido mortos cruelmente por um monstro estranho. Também temos o episódio Caralho. o Plankton Got Surf de Bob Esponja, onde o Plankton se suicida depois do seu siriguejo encher o saco dele demais, e depois o próprio siriguejo debocha do Plankton no túmulo dele, e falando Mano, a galera que faz esses bagulho tem um parafuso a menos, mano, na moralzinha. em Bob Esponja temos o famoso episódio do suicídio do Lula Molusco, daquela imagem conhecida do Lula Molusco com os olhos todo vermelho, onde conta a história de um estagiário da Nickelodeon em 2005 que passou por um momento perturbador durante a edição de um episódio de Bob Esponja, onde o título Eu nunca tô como que todas essas histórias são todas iguais, cara. suicídio de Lula Molusco aparece como uma piada feio. interna, porém o episódio exibe imagens perturbadoras de crianças mortas com detalhes assustadores Bart, e um tem isso realismo também? perturbador, e o episódio termina com Lula Molusco cometendo suicídio. E o incidente causou choque e confusão, mas não há explicações claras sobre como o conteúdo desse episódio foi alterado e quem poderia ser o responsável pela produção dele. Também temos o episódio perdido de 2003 de Dudu e Edu, que foi acidentalmente transmitido com má qualidade em 2003 e mostrou os personagens estranhamente agitados, diálogos perturbadores e cenas de violência. Confia. Tipo quem acha que os ataques dos 11 de setembro foram feitos pelos Estados Unidos, isso aí. Pois é, Kaká. Os caras pensam, pô, será que o governo pensou em atacar o próprio país só pra rir? Como atropelamentos e comportamentos bizarros, igual o Johnny, que do nada começou a comer a cabeça da Nas, e também Caralho, mano, transformaram a criança autista do desenho num canibal, velho. temos o famoso Regular Hell, a famosa fita VHS amaldiçoada com um episódio perturbador de apenas um show Mano, tudo isso é só versões diferentes da creepypasta do Zelda Majora Mask. São todas a mesma creepypasta, só que os caras mudam alguns detalhes pra adaptar pra obra que eles quiserem. supostamente perdido, e também temos o Suicide Mouse.av, É, os caras gastam um dinheiro do caralho pagando artistas, caramba, pagando roteirista, pra só do nada censurar um episódio maluco desse e foda-se. um episódio antigo de Mickey Mouse de Faz nem 1930 sentido, cara. que foi encontrado com conteúdo perturbador, e mostra o Mickey andando em loop com uma música estranha e distorcida, e o desenho se torna assustador com imagens distorcidas, gritos aterrorizantes e o rosto de Mickey se deformando. Ah, Mickey.exe. Todos os .exe são exatamente isso aí. E o historiador de cinema Pô, a Disney fez pra rir isso daí. americano Leonard Maltin, ao revisar esse conteúdo, descobriu que o filme tinha mais do que parecia, incluindo um texto russo sinistro, e funcionários que tentaram compartilhar o filme foram demitidos, e há rumores sobre sua disponibilidade online, porém tem um mistério sombrio e perigoso associado a esse filme. Suicidemouse.avi. Vai tomar no cu, cara. Alertando as pessoas a não assistir ele. Se você assistir, você morre. Muito ruim, mano.
E enfim, É muito gente, embora eu barato, goste de né? creepypastas, eu sou suspeito a falar que eu não gosto muito desse tipo de creepypasta repetitiva aí, não. Ah, que não sei quem tá no inferno. Ah, que fulano foi ver tal episódio de madrugada e morreu. Ah, acharam uma fita onde o criador do episódio se suicidou de tão pesado que era o episódio. Tal personagem morreu no episódio. Oh, meu Deus, que É muito ruim essas creepypastas assim, velho. tristeza. Igual essa creepypasta dos Simpsons do Bart. Que Olha o tem Dead Bart aí que vocês falaram. Ah, nem fudendo, cara. Muito essa ruim. imagem famosa. E enfim, embora existam Acharam uma fita. pessoas na internet dizendo que assistiram esses episódios, eles de fato nunca existiram. É, sempre tem alguém pra mandar o falago total, mano. Peppa Pig e a Dona Pernas Finas. Quem diria que um episódio de Peppa Pig estaria aqui? Bom, Dona Pernas Finas é o episódio de número 47 Pera aí, a partir de agora é tudo episódio que realmente existiu? da primeira temporada de Peppa Pig, Cara, que o Peppa Pig fez pra ser censurada? onde conta a história de George fazendo amizade com a aranha e convidando ela para uma festa do chá. A Peppa fica assustada com a aranha inicialmente, mas acaba se acostumando e faz até amizade com ela. Será que censuraram isso porque as crianças começaram a pegar a aranha na mão e foda-se? Inclui ela na festa, e no final todos se divertem juntos, mesmo com a aranha assustando um pouco o papai e a mamãe Pig. Um típico episódio de Peppa Pig onde todos ficam felizes no final, e não teria motivos de banir ele, né? Errado. Tanto esse episódio quanto o episódio Teia de Aranha da quarta temporada foram Na Austrália? É, porque na Austrália também as aranhas que tem lá. banidos das transmissões da Peppa Pig na Austrália, e Ah, foi na Austrália! Ah, foi na Austrália mesmo. É porque também as aranhas da Austrália, né, porra? As aranhas da Austrália é tipo a aranha do limbo, tá ligado? Bagulho gigantesco. isso aconteceu porque os episódios incentivam as crianças a fazer amizade com aranhas. E se Sim. tratando de um lugar igual a Austrália, que é famoso por ter animais mais mortais e Olha isso! Moleque, tá maluco? Jamais moraria na Austrália. Que medo dessa porra, velho. Moleque, basicamente qualquer pessoa na Austrália tá vivendo Dark Souls da vida real, cara. venenosos do mundo, incluindo aranhas das mais variadas espécies, não seria uma boa ideia exibir esse episódio na Austrália. E eu particularmente não exibiria em lugar nenhum, até porque embora eu não goste de matar aranhas, elas podem causar problemas em qualquer lugar do mundo, principalmente para crianças que ainda são ingênuas. Até em vários lugares do Brasil por causa da aranha marrom, né, mano? A aranha marrom é embaçada também, velho. Pokémon e seus episódios banidos. Ah, o episódio do Safari, que tem um shorts aqui no canal. Quando eu tava pesquisando a respeito de desenhos que tiveram episódios banidos, eu naturalmente dei de cara com o famoso episódio de Pokémon do Porygon. E sim, eu sei que Ah, o do Porygon que tem um monte de coisa luminosa, né? Que tava dando ataque epilético nas pessoas. Pokémon é um anime, mas não tira o fato dele ser um desenho também, e por isso que ele tá nesse Nossa, a galera deve ter ficado puta, mano. Chamou anime de desenho? Enfim, eu acabei lembrando que um tempo atrás eu resolvi assistir o Pokémon desde a primeira temporada, e alguns episódios eram bem mais difíceis de encontrar ou estavam com uma qualidade bem baixa quando comparado aos outros episódios. E logo depois eu acabei percebendo que o motivo disso era que esses episódios foram banidos por certos motivos. Sabe o pior de tudo? Cara, isso daí me lembrou uma informação mega ultra específica. Se você quiser assistir Pokémon do início ao fim, ou seja lá, que tá lançando até hoje, nem sei se lança ainda. Se você quiser fazer isso sem partir pra pirataria, você tem que assinar um monte de bagulho de streaming diferente. Uma porrada! Cada temporada tá num lugar diferente, mano. É bizarro isso, cara. E eu reuni todos esses episódios e resolvi falar sobre eles em apenas um tópico, belezinha? Bom, pra contextualizar vocês, o anime de Pokémon ele estreou oficialmente Ah, esse era o Pikachu bravo, o Pikachu gordinho. em 1º de abril de 1997 no Japão, e se tratando de quase 30 anos desde seu lançamento, Aí, na moral, mano. Esse Pokémon classicão aí era muito foda, mano. Era a saga Johto, não é? Essa daí? as coisas eram bem diferentes naquele tempo. Algumas coisas que poderiam Ah, é o do... O James era transformista, mano. parecer normal naquela época Era canto? Não, não era canto. Não era Johto? e eram até que socialmente aceitas, com o passar do tempo foram perdendo normalidade, e por isso acabaram simplesmente banindo esses episódios e cortando eles da lista. O primeiro da lista é o episódio peitão, 18 da primeira temporada chamado Beauty and the Beast, e foi ao ar pela primeira vez Era canto? Ué, Pokémon Johto é qual? Ih, caralho. David Onei. Caralho, eu canto... Ué, Johto é qual, então? Nem fudendo o Johto do Totodile. Caralho, sempre achei que era o contrário. Nossa, nem fudendo, mano. Eu sempre achei que era o contrário. Pra mim, Johto era a primeira e canto era a segunda, mas é o contrário. Caralho, mané. As duas regiões são interligadas, né? Ah, caralho, mano. em 29 de julho de 1997 no Japão. Vou ter que tacar todas as minhas cartinhas de Pokémon no lixo depois dessa.
Rapaz, eu achei que era o contrário. E que no Brasil foi chamado de Férias em Acapulco. E não é aquela Acapulco do Chaves. Nesse episódio, resumidamente, o Ash e seus amigos vão para uma ilha balneária chamada Porto Vista e chegam no maior resort do mundo chamado de Acapulco. E lá, depois da equipe Rocket destruir o barco de um dono de restaurante local chamado Moe, ele se envolve em uma competição de restaurantes entre Moe e Brutella. E a equipe Rocket tenta atrapalhar ajudando a Brutella, mas o Ash, Brock e Misty salvam um dia, ajudando Moe a vencer a competição. E no final, todos se despedem enquanto o Moe parte em seu cruzeiro. Bravo. E o Ash recebe um troféu simbólico por seu apoio. Enfim, em É a determinado diferença do fanboy. momento desse episódio, os negócios de Moe não iam bem e eles precisavam de dinheiro para pagar uma dívida com a Brutella. Então o Professor Carvalho e a mãe do Ash sugerem que a Misty participe de um concurso de beleza que estava rolando na cidade. E para tentar A mãe do Ash. Chef competir Kisses. com a Misty, James aparece com um par bem grande de Mano, o James com o peito. É muito foda isso, cara. seios, e ainda por cima provoca Misty dizendo que talvez, quando ela for mais velha, tenha peitos como esses. E devido a essa qual é, sexualização do James por ele se travestir de mulher com seios enormes e a polêmica que isso poderia causar, esse foi o primeiro episódio que foi proibido em todos os países fora da Ásia. Cara, por que o James tem mó peitão, cara? Essa cena causou uma Não faz nem sentido isso, cara. Olha que botou silicone só pra essa cena. discussão porque foi considerada inapropriada, e por isso nos Estados Unidos, por exemplo, o episódio foi banido por quase 3 anos, e só foi mostrado depois de ser cortado e editado para remover as partes mais problemáticas, e a versão editada foi chamada de The Lost Episode, e foi ao ar no ano 2000, mas era bem mais curto do que o episódio original. Aqui no Brasil, o anime estreou em 1999, e nessa época já haviam sido banidos 3 episódios. No entanto, devido à alta audiência do programa da Eliana na Record, chamado Eliana e Alegria, os executivos da Record decidiram ignorar esses banimentos, e A Eliana era braba, tá? exibiram o episódio durante a manhã no programa. O segundo da lista procede esse episódio da praia, e é o episódio 19 da primeira temporada, chamado Tentacu e Tentacruel, que foi ao ar pela primeira vez em 5 de agosto de O que tem demais nesse episódio? 1997 no Japão. Nesse O episódio do Ash em coma. episódio, resumidamente, Misty, Ash e Brock encontram um Horse ferido que tenta avisar sobre um perigo. Uma explosão acontece e eles ajudam a resgatar marinheiros. Depois eles acabam conhecendo uma mulher chamada Nastina, que quer construir um hotel, causando problemas com Tentacu e Tentacruel. A equipe Rocket faz um plano para ganhar dinheiro com os Pokémons, mas tudo dá errado, e o Tentacruel causa caos na cidade. A Misty convence Tentacruel a parar e tudo se resolve, e Caralho, o bagulho é tipo o de Zilo, Tentacruel, a mano. Nastina se lasca no final. Nem sabia que o Tentacruel era tão gigante assim, não. Enfim, esse episódio foi temporariamente proibido nos Estados Unidos após os ataques de 11 de setembro. Aí, Cacazinho, sabia disso? Ia botar isso na história do 11 de setembro? Caralho, mano. Pois ele tem cenas de prédios sendo destruídos que lembravam as Torres Gêmeas. Isso é uma coisa bem normal que aconteceu nos Estados Unidos naquela época, e várias obras tiveram Aí, ó, Kaká, mais um detalhe aí pra tu botar aí no teu vídeo. partes cortadas, suspensas ou completamente banidas. E eu vou falar sobre mais pra frente no iceberg. E esse episódio foi temporariamente retirado novamente após o furacão Katrina, que aconteceu em agosto de 2005, que devastou, inundou e tirou várias vidas nos Estados Unidos. E o Rapaz. episódio foi suspenso por causa da representação de uma cidade sendo inundada. O terceiro na lista é o episódio 23 da primeira temporada, chamado A Torre do Terror, Cyborg! que foi ao ar pela É o episódio do Cyborg lá que me lembra também o 11 de setembro. primeira vez em 2 de setembro de 1997 no Japão. E nesse episódio, Ash, Brock e Misty vão para a cidade assombrada de Lavender Town, com o objetivo de capturar um Pô, Lavender Town era hype, tá? O Haunter ficava lambendo todo mundo, não é? Pokémon fantasma para derrotar a Ó o Sabrina, Gengar. que é a treinadora do tipo psíquico da outra cidade. É a... Ai, eu tô com medo de falar errado vocês me julgarem. É a Sabrina, Um não é? Pokémon fantasma para derrotar a Sabrina, É, a que Sabrina. é a treinadora do tipo psíquico da outra Eu só sei porque tem as cartinhas lá. Gengar da Sabrina, Haunter da Sabrina. cidade. E lá eles entram na torre Pokémon da E falar pra vocês, eu não lembro nada do desenho, nada. Faz muito tempo que eu assistia. mano. acabam dando de cara com a linha evolutiva do Gengar, o Gastly, o Haunter e o próprio Gengar. E eles são sacaneados por esses Pokémons que ficam assustando eles. Enfim, esse episódio também foi proibido temporariamente nos Estados Unidos após os ataques de 11 de setembro, provavelmente Mas o que tem a ver? devido ao título do episódio fazer referências Ah...
Bonequinha. Pode nada. Botou torre no título, não pode. O que tem a ver com 11 de setembro? Tem nada a ver com 11 de setembro. Gêmeas. O quarto episódio na lista é o episódio 35 da primeira temporada, Só por causa do chamado nome, tudo Bunny, pelo amor de Deus. A Lenda do Dratini, que foi ao ar pela primeira vez em 25 de novembro de 1997 no Japão, e esse é um dos episódios mais conhecidos. Nesse episódio, de forma bem resumida, o Ash, o Brock e a Misty vão ao Safari Zone para capturar E o episódio do Safari que foi banido. Pokémon. Enquanto passeiam pelo local, Ele pega 30 Tauros. eles são abordados por um senhor bem violento, que aponta uma arma pra eles e ameaça os três. Vocês querem passar grana, filha da puta. Levar um tiro? E durante o episódio eles descobrem que o idoso era responsável pelo local, e ele se chamava Kaiser, que acaba falando pra ele as regras do local, que eles só poderiam usar Safari Balls e varas de pescar, e lá ficamos sabendo que Kaiser tem A arma vindo no slide aqui, local, que eles só poderiam usar A arma vindo aos Safari Balls pouquinhos. e varas de pescar. Olha lá, só o cano, toma. Chegaram no Rio de Janeiro, finalmente. Lá ficamos sabendo que Kaiser tem uma história com o raro Dratini, e a equipe Rocket aparece e faz Kaiser revelar onde está o Dratini. Agora a equipe Rocket tem arma também? Enquanto isso, Ash e o grupo tentam capturar Pokémons na Ih, calma aí, Brock. Safari Zone. A equipe Rocket desafia eles, em que o grupo tentam capturar Pokémons na Safari Zone. Qual é, mano? Essa cena aqui, mano, que porra é essa? A equipe Rocket desafia eles, em que o grupo que capturasse mais Pokémons venceria. Se o Ash e seus amigos vencessem, a equipe Rocket nunca mais incomodaria o grupo. Virou Power World essa porra. E se a equipe Rocket vencesse, eles levariam todos os Pokémons do grupo. E foi nessa que o Ash capturou a manada de Cada um eles tinham uma pistola. Era só literalmente levar os Pokémon. Não tinha que inventar disputa nenhuma, cara. É só falar, mano, passa os Pokémon, senão eu vou dar um tiro na tua cara, velho. É só isso. Tauros dele. A equipe Rocket tenta usar uma bomba elétrica para capturar todos os Pokémons no lago, mas o Ash e seus amigos os detêm. E no final o Dragonair, que é a evolução do Dratini, ajuda a salvar o dia e reencontra o Kaiser. Explodiu eles, foda-se. E os dois vão às lágrimas com o reencontro depois de tantos anos. Enfim, Bravo. Esse episódio foi banido em quase todos os países fora do Japão, devido ao uso de armas durante o episódio. Inclusive, em um momento o Kaiser aponta uma arma para a cabeça do Ash, e depois o James aponta uma arma para a cabeça do Kaiser. E o episódio também apresenta uma cena em que o Meow é visto usando um bigode semelhante ao do Adolfo. Caralho, qual é, mano? Mas não é semelhante não, pô. O bigode do cara lá é bem menor, pô. Aquele Adolfo lá. E isso eu acho que é exagero. O É exagero. tá mais parecendo o JJ Jameson, sei lá. E como o episódio nunca foi ao ar no exterior nem recebeu dublagem em inglês, isso deixou um grande buraco na trama e um erro de continuidade, pois foi nesse episódio que o Ash pegou seus 30 Tauros, que são exibidos depois na série. Então, 30 Tauros. Agora, mais resumidamente ainda pro vídeo não ficar chato, o próximo na lista é o caso mais famoso, o episódio 38 da primeira temporada, chamado O Guerreiro do Computador Porygon, que foi ao ar em 16 de dezembro de 1997 no Japão. E em um momento, a enfermeira Joy envia um programa de antivírus sem saber das consequências dele, que foram mísseis. Então Pikachu usa o choque do trovão para destruir os mísseis que os atacavam e permitir que todos escapassem do sistema com segurança. Acontece que depois desse choque do trovão, uma sequência gigante de luzes azuis e vermelhas ficaram piscando na tela várias vezes. E é exatamente por isso que esse episódio acabou sendo banido, já que por consequência essa cena causou um surto em que muitas crianças japonesas, E aí, botando a criança pra assistir aí, ó. Ai, galera, aqui o meu filho, toda vez que ele vê esse episódio, ele tem um ataque epilético. Aqui, filho, aí chega lá, rebobina a fita. Aí, filho, olha aí, quanto a mãe grava. Olha lá, aí o moleque. Ah lá, tá vendo? Meu filho tá tendo um treco. Autoridade. E o moleque lá, agonizando no chão. cerca de 700 foram hospitalizadas depois de terem convulsões e ataques epiléticos, visão embaçada, dores de cabeça, tontura, náusea e até mesmo cegueira temporária e perda de Porra, cegueira. Caralho, puta que pariu. Mãe, eu tô cego, mãe. consciência. E a mãe acreditou nisso? Devido a essa cena com luzes piscando rapidamente, e de acordo com as autoridades japonesas, cerca de 12 mil crianças apresentaram sintomas temporários de epilepsia fotossensível, e algumas delas tiveram que ser internadas por algumas semanas. E olha, realmente a cena é bem agonizante mesmo. O episódio foi ao ar apenas Basta ver um episódio de Tio Avô que você tem o mesmo efeito. uma vez no Japão, e como resultado do desastre, o anime ficou em hiato por 4 meses, e o Pokémon
Pokémon em destaque no episódio, que no caso é o Porygon, não apareceu mais no anime, exceto em Cara, ficaram até com medo de botar o Pokémon de volta. participações especiais, e o mesmo acontece com suas evoluções, o Porygon 2 e o Porygon Z, e depois desse ocorrido, até hoje lá no Japão, antes de qualquer anime passar na TV, eles exibiam um aviso para crianças acenderem as luzes e não ficarem muito perto da TV, e um clipe especial de ano novo de 1 hora de Pokémon, que estava sendo planejado para ir ao ar em 31 de dezembro de 97 foi cancelado, e até hoje é uma Lost Media de Pokémon, e embora esse episódio nunca tenha sido exibido, outro especial de ano novo de 2 horas foi ao ar 2 anos depois, e pode ter usado esse material originalmente criado para o especial de 97. Fora isso, nenhuma filmagem do especial apareceu, e esse caso foi tão marcante que foi notícia internacional, com William Bonner noticiando o fato durante o jornal É o William Bonner, novinho, mano. nacional aqui no Brasil. A série Pocket Monsters, Monstrinhos, Pocket Monsters. é um sucesso de audiência no Japão, mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. 200 continuam internadas. Não se sabe exatamente o que aconteceu. O próximo na lista é o episódio feriado a la Jinx, que é o episódio 39 da primeira temporada, que foi ao ar em 5 de outubro de 98 no Japão, e foi proibido depois que a crítica cultural Carole Boston Weatherford reclamou que o Pokémon Jinx, que apareceu no episódio, era uma caricatura Ah, tem essa história aí. racista de uma pessoa afro-americana, como se estivesse fazendo um blackface, que de fato parece, porém eu acho que não foi a intenção do anime. Então tal que depois disso, o Parece o Mr. Popo do... É Mr. Popo o nome do Dragon Ball? Jinx teve sua cor mudada, em que ele não era mais preto, e sim roxo. Além disso, como esse episódio era o episódio seguinte do episódio banido do Porygon, ele foi lançado um ano depois, por causa daquele ato causado pelas luzes piscantes, causando diversos erros de continuidade no anime, assim como o Ash usando seu Charmander em vez do seu Charizard, e a Misty ainda tendo seu Starmie e Horse, e ainda não tendo seu Togepi. Isso porque esse episódio específico da Jinx teve seus problemas, e ele acabou sendo exibido meses depois, quando já tinha saído vários outros episódios do anime. Próximo na lista é o episódio 41 da quinta temporada de Pokémon, chamado A Caverna de Gelo, que foi ao ar pela primeira vez no Japão em 30 de maio de 2002, e novamente problemas em um episódio envolvendo a Jinx. O motivo do episódio ter sido banido é meio estranho. Durante uma aventura na Caverna de Gelo, Brock fica doente e a Jinx aparece para cuidar dele, e por estar com febre, ele começa a ter alucinações e pensa que a Jinx é uma enfermeira Joy. E Meu Deus! todos nós sabemos a queda que o Brock tem por elas. Por causa disso, o Brock acaba beijando o Pokémon, o que Ah, qual é, cara? foi considerado inapropriado, e por isso o episódio foi banido em todos os lugares fora da Ásia. Há quem diga que o episódio foi banido por conta de um surto de gripe, e que não seria legal um dos personagens do anime apresentar sintomas da doença, mas isso é um mito. E a curiosidade é que o Brasil foi o único país onde o episódio foi transmitido normalmente fora da Ásia. Tomando cu, cara. Hoje em dia a gente tem aí o Sonic beijando uma humana, né? Fora Cara? que esse episódio ainda apresentava a Jinx com a cor preta. Calma, bora Bill. Calma. O próximo na lista é o episódio 9 da 8ª temporada de Pokémon, chamado Combate na Ilha Misteriosa. E esse episódio é o primeiro da Ah, esse daí já é o da outra temporada, pô. Que não tem mais a Misty. Absurdo. lista que não foi exibido nem no Japão, e o seu banimento foi mundial. Bem, durante esse episódio, o Ash e seus amigos estão em uma ilha que é atingida por um terremoto causado pelo Pokémon Whiscash. E esse episódio estaria planejado para ser exibido no Japão em 4 de novembro de 2004, mas por conta do terremoto que tinha no episódio, que era Não lembro o nome semelhante da região direito, eu também não faço ideia, pô. Eu errei já da primeira, cara. ao terremoto de Shueitsu, que ocorreu em outubro de Faço 2004, a sua exibição foi cancelada em respeito a Eu diversas sei que é a saga vítimas. que tem o triplo. O próximo episódio na lista é o episódio 21 da Que não existe mais Jinx preta. Calma aí, cara. 21ª temporada de Pokémon, chamado Ash e Passimian, Porque o episódio foi banido. de amizade, que foi ao ar pela primeira vez no Japão em 1º de março de 2018. E esse episódio foi banido em sua versão ocidental por conta Nossa, não sei. E que porra é essa? Isso é um Pokémon? Não sei nem que porra de saga é essa, mais. da pintura facial de Ash para imitar a aparência de Passimian, que é um Pokémon parecido com um macaco. Na verdade, é um macaco. E a pintura foi associada novamente ao Blackface, Ai, calma aí, né? O bagulho é verde. É verde, né, gente? um estereótipo racial dos afro-americanos dos Estados Unidos. E para evitar qualquer problema para Pokémon Company, o episódio foi banido e não foi exibido em nenhum país do ocidente. Esse pra mim também é besteira, tá bom? E por último, Não é verde? Que cor é aquela?
Ufa, meu Deus do céu. Temos Aí o é episódio foda. 23 e 24 da 14ª Pokémon Sun e Moon. temporada de Pokémon Black e White. E esses dois episódios eram duas Era preto? Eu achei que era verde. Aí é foda. partes, chamados de Equipe Rocket vs Equipe Aí retiro o que eu disse. Aí é banido. Plasma, parte 1 e parte 2. A primeira parte estava sendo planejada para ser exibida no Japão em 17 de março de 2011. Porém, em 11 de março de 2011, o Japão viveu seu pior terremoto da história, Mas caralho, só acontece merda nesses países, com mano. magnitude 9.1 e foi o Toda hora é desastre. Aí tem que banir o Pokémon. pior acidente nuclear desde Chernobyl em 86. O famoso terremoto de Fukushima, É culpa do Pikachu essa porra? Não é, mano. que deixou um rastro enorme de destruição, morte e prejuízo. E o local que teve a usina nuclear devastada, espalhando material radioativo por toda parte, que no caso é a província de Fukushima, concluiu quase que recentemente a descontaminação total, permitindo que os ex-moradores voltem para suas casas. E inclusive já é possível plantar e consumir alimentos produzidos nessa área. Porém, a maioria dos moradores do Japão ainda tem preconceito e medo de consumir as comidas vindas das cidades da Claro, né, porra? Eu também teria medo, velho. Mas lá o acidente foi tenso e tal, mas é porque o lugar é pequeno, né? Porque a de Chernobyl ainda não descontaminou até hoje. Fukushima. E no meio de toda essa polêmica, o primeiro-ministro do Japão apareceu comendo um peixe de Fukushima para tranquilizar o povo. Na moral, cara, olha a viagem que eu fiz. Enfim, o motivo do cancelamento desses dois episódios foi que eles continham bastante destruição em massa e seria exibido no mesmo período em que o Japão foi atingido por um tsunami, que causou bastante destruição no país. Então o episódio foi cancelado em respeito às vítimas do desastre e não foi exibido Então tá. em nenhum país no mundo. E todas as imagens que tem disponível do episódio são do trailer exibido uma semana antes do cancelamento. A ponta do iceberg. Todos os episódios do Pingo Caralho, isso daí foi só o começo. Caralho, parece que eu tô 3 horas assistindo o vídeo, mano. banidos ou censurados. O grupo responsável pelos Do Pingo eu sei que tem um episódio lá que tem uma foca bizarra, sei lá que merda é aquela que foi censurado que assustava as crianças. direitos de Pingo, chamado Paigos, e outros Tem uns bagulho que o pessoal fala que o Pingo é comunista também. detentores de direitos de Pingo decidiram retirar vários episódios da série devido ao seu conteúdo considerado assustador, inapropriado, ofensivo ou violento demais para as crianças. E essa proibição persiste Dando tapa na bunda do Pingo. até hoje, com episódios não sendo oficialmente transmitidos na TV Ah, é esse bicho aí, ó. em muitos países, como nos Estados Unidos e em todo o Reino Unido. Mas você pode encontrar eles em DVDs, no canal oficial do Pingo no YouTube e em serviços de streaming como o Amazon Prime e o Netflix. Enfim, ao todo temos 3 episódios banidos ou censurados. O primeiro deles é o Hello Pingo, que foi banido devido a cenas consideradas violentas, como o Ping dando vários tapas na cabeça do Pingo. Depois temos o Ai, que violência. Meu Pingo Deus. cuida do ovo. Nesse episódio, uma cena em que o Ping está dentro do armário, preocupada com a reação dos seus pais, foi Aí ele saiu do armário. Não, não pode, o Pingo é gay. removido do lançamento em VHS pela BBC, e isso provavelmente ocorreu devido terem achado que a cena poderia ser interpretada como uma tentativa de automutilação, mesmo que não fosse essa a intenção original. Depois temos o episódio Cara, mas o que tem a ver? Ciúmes, em que a cena em que o Pingo finge estar doente foi cortada nos Estados Unidos porque alguns espectadores a consideravam inadequada. Logo depois vem o episódio Lições de Música. A versão original desse episódio tinha uma música protegida Catastrophic Pingo. por direitos autorais que o grupo Pigos não conseguiu obter autorização, e assim eles tiveram que refazer a dublagem do episódio com outra música. Depois temos o episódio Pequenos Acidentes, em que esse episódio foi banido oficialmente de ser transmitido ou vendido em vídeo em muitos lugares, exceto no Reino Unido e no Canadá. E isso aconteceu por causa do humor relacionado ao banheiro, da representação realista de fazer xixi com um pingo e a pinga mandando logo um mijão no chão. Bravo. Que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta. E também por fazer referências a bebidas alcoólicas. Esse outro é um dos mais famosos, O Sonho de Pingo, em que esse episódio foi proibido de ser transmitido devido à morsa gigante ser assustadora demais para as crianças que estavam assistindo. E eu não O bicho feio pra caralho. tiro razão deles não, esse bicho além de ser feio é todo desproporcional, sei lá. Muito horroroso. Na segunda temporada temos o episódio Pingo no Médico. Esse episódio foi proibido de ser mostrado na TV ou vendido em vídeo, exceto no Reino Unido e nos Estados Unidos, porque tem cenas com sangue de verdade. O admirador do Pingo é o De verdade? próximo, em que houve uma pequena polêmica quase no final do episódio devido ao sinal que respectivamente dizia perestroika, que era o sinal para a esquerda, e glasnost, que era o sinal para a direita, e eles foram acusados de promover o comunismo e a União Aí, ó, o bagulho do comunismo que eu falei. Soviética, e as placas
placas também estão escritas em russo. Eu vou dar um contexto aqui pra vocês porque isso é bem interessante. A perestroika foi uma política de reforma econômica e política introduzida na União Meu Deus, aula de história. Soviética na década de 80. Já a Glasnost Calma aí, Castanhari. Norte era uma política de transparência e abertura política também implementada durante o mesmo período, e foram tentativas do líder soviético Mikhail Gorbachev de reformar o sistema comunista, que inclusive não deu muito certo e contribuiu para a queda do Muro de Berlim. E o Pingo no episódio ele opta para ir para a esquerda, e isso não é à toa. O desenho do Pingo ele literalmente surgiu como uma propaganda comunista, que mostrava o comunismo e a sua utopia. Inclusive tem um vídeo no canal GD que ele explica muito bem isso. No entanto, isso não foi motivo para esse episódio ser banido, só foi uma polêmica mesmo. O episódio chamado O Primeiro Beijo de Pingo também foi banido e removido da televisão americana devido ao contato do bico com o bico ser considerado muito impróprio para crianças. No entanto, outros países acharam que estava tudo bem, incluindo o Reino Unido. Na terceira temporada temos um único No Reino Unido pode tudo. episódio chamado de Pingo briga com sua Pinguim nem vota, pois é. mãe, em que a parte onde a mãe de Pingo dá um tapa na cara dele foi alterada pela BBC quando o episódio foi lançado em fita VHS, e por causa disso, o episódio não foi mostrado na maioria das vezes na TV dos Estados Unidos. E na quarta temporada temos 2 episódios. O primeiro deles foi chamado de Pingo recebe um Ah, mas cancela o desenho logo, baniu tudo, pô. aviso, em que esse episódio foi banido no Japão por razões desconhecidas. Alguns acham que foi porque a personagem senhorita Peng Sniff estava ameaçando o Pingo e seu amigo com um batedor de tapetes. Já outros pensam que foi porque a história não tinha um final claro e feliz, e isso não agradaria muito o público japonês, ou porque a senhorita Peng Sniff representava negativamente pessoas pobres. E o outro episódio se chama Pingo e a Boneca, e esse episódio foi banido na maior parte da América do Norte e no Japão porque retratava Pingo como um nativo americano, seguindo estereótipos negativos. Problemas com elefantes Cara. Pior que desenho é cheio de botar esses bagulho. Se forem ver Tom e Jerry, mano, a quantidade de vezes que o Jerry faz blackface é sacanagem, cara. e Tiny Toons. Esse é o terceiro episódio da segunda temporada da série que foi ao ar em 18 de setembro de 91. E ele tinha 3 segmentos, que são mini partes que juntos faziam parte do mesmo episódio. E um desses segmentos se chamava One Beer, e ele gerou controvérsia porque mostrou claramente como o consumo de álcool pode ser perigoso para jovens. E no episódio os personagens bebem cerveja. Caralho, eles estão bebendo cerveja, mano. Quem que acha que isso ia ser uma boa ideia pro desenho infantil, cara? Ficam bêbados, resultando em comportamentos inadequados, crimes e até mesmo uma cena em que eles dirigem um carro para fora de um penhasco. E essa representação realista dos problemas causados pelo álcool, junto com a história perturbadora, fez com que o episódio fosse banido da TV porque não era adequado para as crianças assistirem. Ué, não me e aqui diga. no Brasil ele foi exibido tranquilamente. É claro, no Brasil pode tudo, meu nome. O musical todo até ganhou dublagem. Me veja, Desenho do Rica, calma aí, cara. me sinta, Achei que ia ficar rico nessa porra, rapá. Gnomo, Meninas Superpoderosas. Me Veja, Me Sinta é o nome do 18º episódio da 5ª temporada, e ele foi ao ar pela primeira vez no Reino Unido em 26 de outubro de 2003 e no Canadá em 18 de março de 2004. Bom, esse episódio das Meninas Superpoderosas tem um enredo meio estranho. A história começa com as Meninas Superpoderosas enfrentando todos os vilões possíveis da série, e elas estão exaustas e desanimadas com a situação do mundo, e desejam muito pela paz e o amor mundial. Então um evento meio peculiar ocorre, quando uma gota de chuva cai em uma fenda no chão, fazendo uma rosa florescer, e dentro das pétalas sai um gnomo que Ah, eu vi esse episódio já. afirma ser capaz de livrar o mundo de todo o mal, mas Aí o gnomo usa roupas vermelhas. em troca as meninas superpoderosas teriam que desistir de seus poderes. No começo a Docinho diz que é loucura desistir de seus poderes, mas a Lindinha convence as meninas que com isso elas podem se tornar meninas normais. O gnomo usa seu feitiço poderoso contra os vilões de Talzio, derrotando eles e livrando a cidade do mal. E isso faz com que Talzio pareça uma utopia feliz, onde a paz reina, com as pessoas adorando o gnomo e considerando ele um herói. Porém o professor Otônio convence as meninas que tudo que o gnomo fez foi roubar a liberdade da cidade, e elas recuperam seus poderes. As meninas superpoderosas confrontam o gnomo no topo de uma rosa gigante, ele cai e percebe sua natureza maligna, em que ele se tornou aquilo que ele destruiu, e com isso o mundo retorna ao normal, e os habitantes agradecem as meninas, e as meninas ensinam que é importante aceitar o equilíbrio entre o bem e o mal, e que a paz não deve ser apenas desejada, mas também construída através de ações. E esse episódio é bem diferente, além dele ser todo em formato parecido com um musical bem genérico, ele foi banido da série devido a várias razões. Uma delas é uma cena onde as vigas de metal de um prédio destruído se assemelham com crucifixos, que pode ser considerado ofensivo para algumas pessoas. Além disso, tem um personagem hippie que se parece muito com Jesus, e
Os caras da Cartoon Network tava maluquinho, mano. Também pode ser considerado controverso. E outro motivo foi uma cena que poderia causar ataque epilético nas pessoas que estão assistindo, parecido com o episódio do Porygon. Algumas pessoas viram nesse episódio uma crítica à política de Bush, que era presidente dos Estados Unidos na ocasião, especialmente por volta de 2004, quando o episódio foi banido, com a ideia de abrir mão dos poderes em troca de paz e segurança, levantando questões sobre sacrifícios necessários para alcançar esses objetivos. E a música anticomunista cantada pelo professor Otônio, que depois aparece com a bandeira dos Estados Unidos, também dá um ar político na música. Outras pessoas pensaram que havia uma mensagem satanista nesse episódio, mas isso não tem muito fundamento. E esse episódio só foi exibido uma única vez nos Estados Unidos, em 27 de fevereiro de 2004, e depois disso ele foi removido da programação. E embora tenha sido transmitido em outros países em datas posteriores, nunca mais foi mostrado na televisão aberta estrangeira. Aqui no Brasil, por exemplo, o episódio ele foi exibido tranquilamente. Sim, eu lembro de ver esse episódio, pô. E o musical todo ganhou até mesmo uma dublagem própria. Velhos sábios do universo, venham todos até mim. Ó. Águas raras. Então tinha literalmente um demônio no desenho das meninas superpoderosas. Não, mas o gnomo é satanista. A Tale of Two Santas. A Tale of Two Santas, ou conhecido também como Um Conto de Dois Papai Noéis, é o Até Futurama tem episódio banido, cara. nome de um episódio de Natal de Futurama. E ele apresenta uma versão distorcida do Natal no futuro, lá no século 30, onde o Papai Noel é na verdade um robô assassino. Esse Papai Noel robótico foi originalmente projetado para distribuir presentes com base no comportamento bom ou mal das crianças, mas um erro de programação faz ele considerar todo mundo mal, e ele pune literalmente matando. Esse episódio mostra o Papai Noel robô voando pelos céus no Natal, equipado com mísseis, bombas e assassinando na cara dura qualquer um que ele encontrar nas ruas. E os cidadãos vivem com medo, se protegendo com armaduras anti-Papai Noel, uma característica comum dos prédios no século 30. E toda essa violência associada ao personagem do Papai Noel robô levantou preocupações na Fox, que apesar de já terem sido mostradas cenas violentas envolvendo o Papai Noel robô em episódios anteriores, o episódio A Tale of Two Santas parece ter sido considerado pesado até demais. E o co-criador de Futurama, David X. Cohen, mencionou em uma entrevista em 2012 que a Fox decidiu banir inicialmente o episódio devido à sua violência, mesmo que o episódio anterior já tivesse mostrado cenas semelhantes. E já que a Fox decidiu que o episódio era sangrento demais para o horário normal da série, que era 7 horas da noite nos Estados Unidos, eles baniram o episódio por um ano inteiro, exibindo ele só em 23 de dezembro do ano seguinte ao que foi produzido, às 9 da noite. A Vida Moderna de Roku. A Vida Moderna de Roku é uma série animada norte-americana Era da Nick, não era? Eu lembro desse desenho, eu achava ele meio chato. produzida entre 1993 e 1996. E aqui no Brasil ele foi exibido pela Nickelodeon, o SBT e até a Band. E o desenho contava a história de Roku, uma espécie de mini canguru que tenta sobreviver à vida moderna cotidiana na cidade. E por se tratar de um desenho da década de 90, digamos que as coisas eram bem diferentes naquela época, exibindo coisas que não são tão apropriadas assim para crianças. E em Roku temos 2 episódios que acabaram sendo banidos por causa disso. O primeiro deles é o segmento Leap Frogs, do 6º episódio da primeira temporada da série, em que por não se sentir amado pelo marido Ed, a Beth convida o Roku para fazer tarefas para ela e tenta Ih, rapaz. seduzir ele. Bem normal, graças a Deus. E apesar dos rumores de que esse episódio foi banido depois de apenas 2 exibições, esse episódio foi exibido até 1997. E depois de um tempo, ele foi proibido temporariamente de ser exibido nos Estados Unidos e no Canadá, devido ao uso intenso de insinuações sexuais no episódio. E depois disso, temos o segmento do episódio 9 da 4ª temporada, chamado Half in the Handbasket. Eu acho que é assim que se fala. Se não for também... Eu não ligo. Episódio em que o Heifer se encontra com um demônio depois de ter vendido a alma pra ele, pra participar de um game show. E obviamente por tratar de um tema bem macabro, igual o satanismo, e um personagem vender a sua alma pra ele, esse episódio gerou uma controvérsia sobre isso, e acabou sendo banido temporariamente da Nick. Porém, em 2021 ele voltou a ser Michael Jackson nos Simpsons. O nome da entrada já é muito foda, velho. Raving Dead é o primeiro episódio da 3ª temporada de Simpsons, que foi transmitido originalmente em 19 de setembro de 91, e digamos que nesse episódio teve um evento curioso. Resumidamente, nesse episódio, o Homer é considerado louco, após ele usar uma camisa rosa acidentalmente e o Bart preencher sua avaliação psiquiátrica. Ele é mandado para um hospital psiquiátrico, e lá ele acaba conhecendo o paciente Leon Kompolsky, que afirma ser nada mais nada menos que Michael Jackson. What'd you say your name was? Michael Jackson. Doesn't ring a bell. A vozinha. Well, have you heard of MTV? Nope. Motown. No. Beat It. You beat it. Thriller. What was that last one? Thriller. Nope. E inclusive manda um moonwalk ao vivo. But the kid is not my son.
Pior que a voz parece pra caralho. Eu, sinceramente, eu não tô acreditando Eu nunca vi esse episódio, não. nisso não que eu tô vendo, não. Acontece que o próprio Michael Jackson dublou as falas dele. No Ah, caralho, foi ele mesmo. Por isso que tá parecida a voz, pô. Foi ele mesmo. e falar, mas devido a questões contratuais ele não pôde cantar suas partes, e o músico americano Keith Lennon cantou no lugar dele. E para participar do episódio, o próprio Michael Jackson procurou o criador dos Simpsons, o Matt Groening, oferecendo ele uma participação especial, mas com algumas condições, entre elas o pedido para que as Ah lá, o Kaká sabia até do bagulho que esse tinha sido dublado realmente pelo Michael. Ah, o Kaká é especialista em Michael Jackson. partes que ele cantaria serem feitas por um imitador, que no caso foi o Keith Lennon, e a outra era um anonimato nos créditos. E para não revelar que era o Michael Jackson participando do episódio, o crédito foi dado a John J. Smith, um pseudônimo criado para se referir ao Michael Jackson. E esse segredo ficou em sigilo por muito tempo. O Matt Groening até dava umas pistas aqui e ali, porém nada de muito concreto. Até que no 6º episódio da 4ª temporada, chamado de Comichão Encostadinha, o filme, lançado em 1992, uma pista bem grande foi dada. Quando Lisa fala que o Michael Jackson e o outro famoso, que era Dustin Hoffman, teve aparições no filme, dizendo que eles não usaram seus nomes verdadeiros. Mas você pode dizer quem eram eles? Ah, olha só as teorias aí do bystander do Simpsons. Porém, o Michael Jackson, em 1993, 2 anos depois do lançamento do episódio, começou a ser acusado de pedofilia. E embora Ih, aí fodeu. o caso tenha sido encerrado por causa de um acordo entre as partes em 94, as pessoas ainda continuaram ligando Michael Jackson ao pedo. E depois que o documentário Live Neverland foi lançado em março de 2019, várias pessoas, incluindo James L. Bronx, diretor dos Simpsons, Dan Reed, o diretor do documentário, e Al Jean, produtor executivo, decidiram banir o episódio Stark Raving Dead, e não apenas de uma área ou região, mas sim de todo mundo. E isso aconteceu Caralho. porque o documentário trouxe mais informações sobre o comportamento e os relacionamentos de Michael Jackson. E essa decisão causou muita polêmica entre os fãs, em que alguns ficaram furiosos e tristes com toda essa situação, e os diretores do documentário explicaram que não estavam apoiando a ideia de apagar informações da história, mas que estavam removendo um capítulo específico, como se fosse de um livro, que é o episódio que o Michael Jackson participa. E apesar de ter sido banido de alguns serviços de streaming e do Disney+, o episódio ainda está disponível em algumas versões antigas do DVD da 3ª temporada dos Simpsons, e também pode ser comprado em sites como o Google Play e o YouTube. Porém, como o episódio foi banido, eles tiveram que relançar o DVD da 3ª temporada sem o episódio, o que faz com que as cópias antigas com esse episódio se tornassem difíceis de encontrar e Deve custar uma fortuna. consequentemente mais caras. Padrinhos Mágicos e a CIA. Hell to the Chief Que? é o nome do 19º episódio da 2ª temporada assim? de Padrinhos Mágicos. E resumidamente nesse episódio, o time estava cansado de ver Ted e Chet, que são os presidentes do corpo estudantil, aproveitando-se dos seus privilégios. E ele decide fazer uma campanha contra eles e consegue vencer as eleições para presidente do corpo discente. Porém, ser Ok. presidente não era tão simples Eu lembro desse episódio, eu acho que eu já vi esse episódio. quanto parece. E agora o time tinha um guarda-costas que seguia ele pra todo canto. Acontece que por esse episódio fazer referências e retratar de forma ofensiva os pais fundadores e o serviço secreto dos Estados Unidos, que é a CIA, ele meio que sofreu um shadow ban e Ah, para, o episódio é uma maneira. mano. raramente ele é exibido. Porém, esse episódio tá disponível em DVD e pra streaming no Paramount Plus. É, então, eu lembro desse episódio. Moleque, eu adorava Padrinhos Mágicos, eu assistia direto. Até que eles botaram aquela porra daquele cachorro, eu parei de assistir, mano. Águas Médias. South Park e Maomé. Todos nós sabemos Ah, isso daí é um clássico. Pedra. Ofensas não me atingem, mas paus e pedra. Esse episódio é muito foda. Ah, ele é pequenininho. como o South Park é, fazendo piadas pesadas com absolutamente tudo. É que o Cartman é muito filha da puta. cara. Então, obviamente que a série tem vários episódios banidos. E outros que, se fossem outras séries, com Moleque. O Cartman já fez referência a Hitler várias vezes na série. Várias vezes. certeza já teriam sido Depois assista o episódio que tem o Mel Gibson. A Paixão. Eu acho que é a Paixão de Cristo o nome do episódio. Mano, aquele episódio é muito engraçado. banidos também. Nesse caso, eu acho que a série toda iria de Vasco. Porém, tem um personagem barra pessoa específica que acabou gerando várias controvérsias mais fortes. E alguns episódios que faziam representações dele foram censurados nas plataformas ou literalmente banidos. Que no caso é o Maomé. O Maomé, de maneira bem resumida, foi um profeta fundador do Islã. E ele é considerado o último mensageiro de Deus no Islã. E é Mano, eu acho que não. A rapaziada do Islã não é a galera que você vai querer mexer, não, velho. referenciado pelos muçulmanos. A galera ali mais radical é complicado. Ou seja, velho. ele é um cara muito importante pro Islã, e devido isso ser um assunto sensível, naturalmente iriam pedir para remover esses episódios. Dentre os episódios sobre o Maomé que foram banidos, temos dois mais famosos, o 200 e o 201, que na verdade é um especial com duas partes, que fazem parte da 14ª temporada da série e foram lançados em 2010. E nesse especial,
o ator Tom Cruise decidiu processar a cidade de South Park, depois dos moradores acabarem com a imagem e reputação dele, e vários famosos se juntaram a ele também. E o Tom Cruise só desistiria de processar a cidade de South Park se eles ajudassem ele a realizar o seu sonho, que era conhecer o profeta Maomé. E as Cara, os roteiristas de South Park são malucos, cara. Eles usam umas paradas muito doidas, não é possível, cara. outras celebridades queriam extrair, entre aspas, a gosma de Maomé, porque ele é a única celebridade que não... Ah, mano, mó esculacho, As cara. outras celebridades... Esse maluco aqui, velho, ele é um cara que ele caçava crocodilo, uma porra assim, fazia uns vídeos com crocodilo. Ele tinha um programa de TV. Aí ele morreu por uma raia, mano. Caralho, botaram a raia aqui... que perfurou o coração dele, mano. Pô, mó esculacho, velho. Eles queriam extrair, entre aspas, a gosma de Maomé, porque ele é a única celebridade que não pode ser ridicularizada, e isso torna ele intocável. E por causa desse enredo focado em Maomé, os criadores Trey Parker e Matt Stone receberam até ameaças de morte de grupos muçulmanos mais radicais. E Então, eu imagino que isso ia acontecer. essa controvérsia não é nova, pois já teve algo parecido em um arco anterior chamado Cartoon Wars, de 2006, onde Muhammad, que é uma referência ao Maomé, estava no centro da polêmica devido a uma cena em Family Guy. E por pressão da Comedy Central, que é quem exibe a série, o Muhammad acabou sendo censurado no episódio, literalmente com uma faixa preta escrito censurado. No episódio 200, apenas palavrões foram censurados, mas no 201 qualquer menção ao Muhammad foi censurado junto com palavrões. E isso resultou na proibição do episódio anterior, Super Best Friends, de 2001, que apresentava o Maomé e também outras figuras importantes de outras religiões, assim como Jesus, o Buda e outras figuras, em que eles estavam representando como se fosse a Liga da Justiça das Religiões, tão tal Acho que é maluco, né, que velho? tem um Aquaman perdido no grupo. Se você assistir algum desses episódios no site do South Park, por exemplo, eles podem não estar disponíveis. E Sério? no Max ele pode até aparecer, porém com cenas cortadas. Enfim, Porra, o HBO, moleque, o HBO, ele censura até Hora de Aventura. Você acha que não vai censurar South Park? Esse episódio deve ser uma merda de assistir. gente, esses episódios foram banidos por causa da sensibilidade religiosa e cultural, associada à representação do profeta Maomé no Islã. E para muitos muçulmanos, a representação visual do profeta Maomé é considerada altamente ofensiva, e essas restrições buscam evitar conflitos e respeitar as crenças e sentimentos religiosos das comunidades muçulmanas. Ou simplesmente É sério, a representação visual dele é ofensiva por quê? significa ter amor à vida. Já que eu creio que ninguém quer ser ameaçado de morte por grupos radicais. Ren e Stimpy, Man's Best Friend. Man's Best Friends é o Ah, mas, mano, Ren Shimp tem muita coisa bizarra. Se não tivesse nada censurado, eu ia achar esquisito. nome daquele que seria o quarto episódio da segunda temporada de Ren e Stimpy, e que seria lançado em 92. E nesse episódio, o George Licor, ele decide adotar o Ren e o Stimpy como seus animais de estimação, e ele coloca os dois em um treinamento duro para se tornarem pets adequados, incluindo lições de higiene e disciplina. Porém, o Ren, cansado do treinamento do George, ele literalmente acaba espancando brutalmente o George com um remo. E enfim, esse episódio se tornou famoso por ser banido pela Nickelodeon devido ao seu conteúdo violento e a presença de Esse desenho é bizarro, cara, é cheio de cena bizarra. escatologia, que até mesmo pro padrão da série de Ren e Stimpy era bem pesado. E dizem as más línguas que esse episódio foi a gota d'água pro John Crick. Adoração de falso visual como se fosse um falso profeta. A mesma coisa acontece no evangelismo, não sabia disso não. Falo-se e pra sua produtora Spunko, que É foram pra não se apegar à imagem mesmo. retirados da produção da série. Um relacionamento que já tava bem desgastado devido Ah, mano, que porra de desenho. a prazos perdidos e ambiente de Ah, uma trabalho hostil. ligopone, E velho. depois que a Spunko foi demitida, a Games Animation Studio produziu o episódio, usando um áudio de arquivos e serviços de animação da Holt Draft Coreia. Porém, problemas legais envolvendo a propriedade do personagem George Licor por John Crick Falusi impediram a exibição do episódio, que só voltaria a ser produzido em 2003 como um piloto não oficial de Ren e Stimpy Adult Party Cartoon, produzido pela Spike TV. Buffalo Gauze e No Smoking. Esses são os nomes de dois episódios banidos de Vaca e Frango. Vaca e Desenho Frango. esse criado em 1995 e que Vaca e Frango era maneiro. Eu gostava do Babão. Só que o Babão aparecia mais no máximo, não é? do Network. E por se tratar de uma animação dos anos 90, e eu já falei que as coisas Fumando eram bem cigarro. diferentes naquela época, esse desenho tinha uma animação meio suspeita. Porém, ele incrivelmente teve apenas 2 episódios censurados em todas as suas 3 temporadas. O primeiro deles é o No Smoking, que é o episódio piloto da série, e foi exibido originalmente em 12 de novembro de 1995, 2 anos antes do primeiro episódio da primeira temporada ser lançado. E no episódio, resumidamente, o Boom de Fora, que no episódio foi chamado apenas de Diabo, ataca o frango e acaba separando ele da vaca, levando o frango É o Bumbum,
Como que é o nome dele? Eu esqueci alguma coisa bumbum, pro velho. inferno, e depois a vaca se transforma em super vaca e salva o frango do inferno. Episódio é bem normal, graças a Deus. E por causa dessa representação de do fora, inferno né? e do diabo e de um personagem menor de idade fumar cigarro, a Cartoon Network acabou banindo esse episódio. E o outro episódio é o Buffalo Não Gals, pode mais nada. que é o 7º episódio da segunda temporada Pode nem pro inferno fumar cigarro mais, mano. da série, e que foi lançado em 27 de junho de 98. E resumidamente, nesse episódio, a vaca acaba entrando em um grupo de motociclistas, depois de uma das participantes se apaixonar por ela. Bom, esse episódio inicialmente foi lançado em 20 de fevereiro de 98, junto com o segmento Vaca e Frango Inclinados, e ele foi banido pela Cartoon Network devido às suas insinuações sugerindo que as Buffalo Gals são lésbicas, e também pela sua caracterização estereotipada de lésbicas. E o episódio continha um humor sexual óbvio, mais do que o programa era acostumado a usar, incluindo gírias, trocadilhos e referência a relações. Se é que vocês me entendem. E esse episódio foi ao ar apenas uma vez, e foi substituído pelo episódio Polícia Ortodôntica, em futuras exibições, e de acordo com Bill Burnett, um dos escritores da série, as piadas com conotação lésbica nunca passaram por ele, e nem foi a intenção do episódio, já que o foco da história era mostrar que as Buffalo Gals eram mulheres grandes e volumosas, que simpatizavam com a vaca por ela ser tão grande quanto elas, e desprezavam o frango por ele ser magro e masculino. E as piadas provavelmente foram inseridas pelo criador da série, e pelo produtor Michael Ryan, sendo que o David percebeu que isso foi feito de forma inadequada. Meu Deus, mano. Águas Profundas. Gárgulas, Força Mortal. Gárgulas é uma série animada americana que foi transmitida originalmente entre 24 de outubro de 94 Não lembro de ter visto isso, não. até 15 de fevereiro de 97, e foi considerada uma das séries mais ambiciosas da Disney, por ser dirigida a um público mais adulto e com um tom mais sombrio. E essa série era conhecida por ter histórias complicadas e dramáticas, e um bom exemplo disso Lembra aquele jogo de vampiro do PlayStation 2? Qual que é o é nome? o Alguém episódio lembra? chamado Força Mortal da primeira temporada, que é o episódio Esqueci polêmico o nome, da série. E eu não vou me aprofundar muito nesse episódio, até porque eu não conheço nada sobre esse desenho. Mas em um momento do episódio, um personagem chamado Broadway pega uma arma e fica brincando com ela, até que em um momento ele dá um tiro em outra personagem chamada Elisa, e ela cai no chão baleada e obviamente saindo Porra. sangue. Não, mas que bela ideia ficar brincando com a arma, viu? Carregada ainda. É, alguma coisa of Cain, né? Nossa, perfeito. E isso até que seria normal se fosse Caim, uma sei novela lá. das 9 da Globo, porém nesse caso era um desenho, e embora a temática e o público direcionado era mais adulto, ainda assim crianças assistiam aquilo, ainda mais sendo uma série da Disney. E depois dessa polêmica por causa dessa cena traumática, esse episódio acabou sendo banido Legacy of Cain. Legacy of temporariamente, Cain. e só voltou a ser exibido tempos depois que essa cena sofreu uma censura, removendo completamente o sangue da cena e dando foco a mais no rosto da Elisa. Esse desenho era brabo. Eu lembro que tinha um desenho parecido, que eram umas múmias, não eram? As múmias poderosas lá. está no chão. Parece a Jean Grey, parece pra caralho. Insano na Membrana, Tartarugas Ninjas 2003. As Tartarugas Ninjas teve uma série animada que foi exibida lá no ano de 2003 e que foi produzida pela 4Kids e era exibida pela Fox. Moleque, a Fox Kids era o melhor canal de desenho da história, mano. Aí depois foi vendido pra Jetix, uma porra assim, depois virou Jetix. Ou não é o mesmo canal, não sei, mas era parecido a Jetix com a Fox Kids. Ainda temos o episódio chamado Insano na Membrana, que originalmente era pra ser exibido em 4 de março de 2006. Porém, nesse episódio, virou o vilão Jetix. principal é o Dr. Baxter A Stockman, Jetix era maneiro, mas a Fox Kids era outro nível, mano. um cientista que já perdeu o corpo várias vezes e que tinha acabado de transferir a sua consciência para um corpo clone, parecido com Frankenstein, todo remendado e feio. Porém, ele enfrenta um grande problema. O corpo dele começa a apodrecer e se decompor rapidamente, já que em teoria o corpo estava morto, e ele acaba culpando a April por causa daquilo. E isso dá um problemão, mas no final ele tem flashbacks com a mãe dele, se arrepende daquilo e ajuda a salvar a vida da April, pulando do helicóptero e indo de arrasta pra cima. Bom, esse corpo usado pelo Dr. Baxter era bem nojento, e em diversos momentos nesse episódio é possível ver partes caindo do corpo, porque estavam literalmente podres. E por conta desse episódio ter imagens consideradas muito fortes para ser exibido para crianças, ele nem chegou a ser exibido lá nos Porra, então, mas o bagulho era feito pra ser pra gente mais velha e botar no canal de criança, gênios. Estados Unidos, já que a Fox acabou removendo ele. O produtor da série Ah, não, porra, eu já tô confundido com outro tópico, tá vendo? O cara já tá em outra coisa, eu sou muito lerdo, foi mal, gente, desculpa. Lloyd Goldfine explicou que mesmo após todas as etapas de produção terem sido aprovadas pela Fox, houve uma mudança de equipe na Fox, e os novos responsáveis consideraram o episódio inadequado para Maldito sejam. ser exibido, gerando Estavam querendo demonstrar uma trabalho. desaprovação. Porém, apesar disso, o episódio foi ao ar em outros países, assim como o Canadá e a Austrália, e algum tempo depois ele ficou disponível nos Estados Unidos, através do DVD da 4ª temporada, e também foi exibido pela Nickelodeon em 2015, 9 anos depois de ter sido cortado.
racismo e xenofobia. E lá vamos nós falar Ih, mano, vai ter um monte. Ainda mais desenho antigo. Em desenho antigo tem uma porrada. Me impressiona que não botou aquele episódio do Pato Donald lá, que o Pato Donald vira nazista. normalmente de um tópico um tanto quanto polêmico, e que eu tenho certeza que muitos já estão cansados de ouvir sobre. Enfim, pesquisando material pra usar nesse iceberg, eu acabei dando de cara com vários episódios de diferentes desenhos que acabaram sendo banidos exatamente por fazerem piadas ou referências a atos racistas ou xenofóbicos. Então eu novamente resolvi reunir alguns deles e fazer um tópico só. Racismo e exonofobia. Antes de abordar esse tópico, eu gostaria de dar um contexto geral, para que não exista comentário de desinformados ou de gente desprovida de inteligência falando que isso tudo é choro, besteira ou irrelevante. Eu acho que é importante a gente Ó, anota aí, chat, pra vocês aí. Essa mensagem é pra vocês. entender a seriedade e a relevância desse assunto antes de prosseguirmos, belezinha? Enfim, muitos desses episódios que eu irei abordar são de desenhos do início e até pouco mais da metade do século XX, ou seja, de 1900 até 1960 mais ou menos. Já passou o episódio do Pokémon no James Peitudo já. E em alguns desenhos animados e filmes, as pessoas de diferentes grupos étnicos, assim como negros ou asiáticos, eram mostradas de maneiras ruins, usando estereótipos negativos e representações preconceituosas. E isso inclui desenhos animados, filmes e outros tipos de animação produzidos durante esse período. Até mesmo grandes empresas como Warner Bros. E a Disney foram criticadas por usar a Disney tinha um monte também. estereótipos étnicos em suas animações antigas. Porém, é importante notar que isso não significa necessariamente que essas empresas eram racistas. Naquela época era comum retratar pessoas de diferentes origens de maneiras simplificadas e muitas vezes negativas. E isso não desculpa o uso desses estereótipos, até porque elas mesmas admitiram esses erros e depois removeram, editaram ou baniram cenas, episódios e desenhos inteiros que tinham isso. Mas ajuda a contextualizar, porque isso aconteceu em um período Um Padrinhos Mágicos tinha? Não, como esse bagulho era aprovado é porque antigamente era foda-se, né? Ninguém tava nem aí pra porra nenhuma. Não, eu acho que não devia ter muito esse debate de racismo, de xenofobia, essas paradas. O povo simplesmente tava nem aí. bem pouca e as normas culturais daquela época isso eram que daí era diferentes. tudo aprovado. Naquela época, por exemplo, acontecia a famosa segregação racial nos Estados Unidos, Isso daí era pesado. Até banheiro era separado, mano. Bagulho em bizarro. que as pessoas negras eram literalmente proibidas de frequentarem lugares feitos para pessoas brancas, É, tinha isso ainda, mano. seja em escolas, restaurantes, ônibus, até mesmo bebedouros e banheiros públicos. Até bebedouro, mano. Bagulho pesadão, velho. Isso tudo por causa da cor da pele. E isso só foi oficialmente abolido com a aprovação de leis de direitos civis na década de 60, que é exatamente a época em que Ah lá, não falei pra vocês que o GR faz um monte de blackface essas toda hora? animações pararam de ser Ah lá. feitas e foram modificadas. Entendeu, amiguinho? Entendeu, amiguinho? Eu sei que hoje em dia tudo que você vai falar a respeito de cor ou de direito humano em geral se tornou mimimi, mas naquela época era sério. E não é a minha opinião ou achismo, é simplesmente a história e o bom senso entrando em ação. Enfim, eu já falei da Pokémon Jinx, que teve a sua cor mudada devido à acusação de estereótipo racista. Temos também o filme e animação Bugs Bunny Nips the Nips, Parece aquele bagulho, porque tinha um personagem que era a representação racista de pessoas negras, né? Que era Jimmy Crow, uma parada assim, tá ligado? Que geralmente retratava a pessoa, tipo, com a pele toda preta e só com a boca vermelhona. Aí qualquer coisa que se assemelhar a isso, porra, claramente tá fazendo referência, tá ligado? lançado em 22 de abril de Tem nem como falar 1944, que não, que mano. retrata o Pernalonga lutando contra o exército imperial japonês na Guerra do Pacífico, que inclusive aconteceu na vida real e fez parte da Segunda Guerra Mundial. E esse foi um dos 12 desenhos animados do Pernalonga que foram retirados da Teve alguma coisa assim no Chapolin? Eu não lembro disso não. maratona do Pernalonga de junho de 2001 no Cartoon Network, devido ao desenho apresentar caricaturas racistas dos japoneses e fomentar o sentimento anti-japonês. Esse desenho animado específico ele foi incluído em coleções como Laserdisc A Era de Ouro dos Looney Tunes e no VHS Bugs Bunny by It Director, mas foi removido devido a protestos de grupos japoneses. Inclusive, esse Laserdisc da Era de Ouro dos Looney Tunes teve outros episódios que foram banidos da maratona do Pernalonga de junho de 2001 no Cartoon Network, Pernalonga todo criminoso. assim como N Bones Today, de 1942, em que teve um momento em que o Pernalonga imitava o Walt Johnson, Qual é, fazendo mano? blackface. E só dando um contexto, o Walt Johnson foi um famoso artista americano da década de 20 e 30, conhecido por suas apresentações no estilo blackface, onde ele pintava o rosto de preto para interpretar personagens negros estereotipados. E esse tipo de show era bem popular nessa época, até por isso as animações faziam uso dele também. Porém, não é nem preciso dizer que eles eram bem prejudiciais e retrógrados, e isso ajudava a aumentar ainda mais o preconceito e discriminação racial. Mesmo o caso do Caralho, mané. Pequeno Que Caçador isso? de Leões, de 1939, e de todas as outras animações dele chamado Ink, assim como Ink no Circo de 1947, Ink? e também de diversas outras animações do Nunca vi Pernalonga, isso. assim como a Caralho, qual o tesão no Pernalonga em fazer blackface toda hora, mano. Ensopado de Coelho de 1941, que apresenta esse personagem aí correndo atrás do Pernalonga, que em 1946, devido a problemas, troca
Ah, eles trocaram pelo Hortelino! Trocaram ele pelo Hortelino em uma nova animação. Na Disney tivemos alguns personagens removidos por estereotipação de afro-americanos, igual o corvo Jim Crow, do filme do Dumbo de 1941, que teve sua cena cortada do filme, e a personagem Primavera do filme Fantasia de 1940, em que o filme foi refeito e removeram ela. Novamente voltando para falar dos asiáticos, temos o episódio do Popeye de 1942, chamado Your Sap, Mr. Jap, banido devido a caricaturas racistas dos japoneses. Na Disney tivemos as gatas siamesas do filme da Dama e o Vagabundo de 1955, que apresentava estereótipos negativos dos asiáticos, já que o filme foi lançado 2 anos depois da Guerra da Coreia, e na época a propaganda anti-asiática estava bem forte. E na adaptação recente do filme... Ah, é, mano. Cara, quando tem guerra, qualquer conflito internacional, essas coisas, esse bagulho vem logo pra mídia, tá ligado? Hoje em dia vocês veem um monte de vídeo de Instagram e Facebook e essas paradas. Mas na época era tudo vinha pros desenhos, pra essas paradas. Tanto que rola uns papos, né? De que Superman, Capitão América, essas paradas era tudo pra vir mensagem política no meio. Filme feito em 2019, a cena das Tinha muita propaganda política no meio dessas gatas paradas. foi alterada, mudando a raça, o gênero das gatas e até mesmo a canção que elas cantavam. Outros que também foram estereotipados e tiveram animações removidas são os índios nativo-americanos. Por exemplo, na animação Big Hiawatha, de 1944. E também, novamente, temos uma animação do Pernalonga chamada Uma Pena em Sua Lebre, de 1948. Na Disney tivemos o Red Man, do filme Peter Pan, de 1953, que representava estereótipos dos nativos americanos, e quando foi distribuído na televisão, a cena nativa foi frequentemente removida. E fora também que temos os casos dos mexicanos, que o exemplo mais famoso que temos é o do o ligeirinho Speedy Gonzales, dos Looney Tunes, que era bem presente nas animações, porém devido a estereótipos raciais mexicanos, ele foi aparecendo cada vez menos até que suas animações começassem a ser retiradas. Pior que eu gostava pra cara do ligeirinho, eu achava ele maneiro. E o outro que não foi banido, porém as participações foram reduzidas até quase desaparecer, foi o Zé Carioca. Por quê? O que tem de mais no Zé Carioca? Criado pelo próprio Walt Disney em 1942, que fez sua estreia no filme Saludos Amigos, também Ué, mas o que tem de ofensivo no Zé Carioca? de 1942, que foi um filme produzido durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de fortalecer os laços culturais e diplomáticos entre os Estados Unidos e os países da América Latina, especialmente o Brasil, e também o México, com o galinho Panchito Pistoles, e juntos com o Pato Donald, eles formavam um trio de cavalheiros da Disney. Porém, a Disney estava preocupada por estar estereotipando os brasileiros, principalmente os cariocas, claro, e tanto o Panchito Poxa... Fez um estereótipo maneiro então, porque eu não conheço nenhum carioca que nem ele. e o Zé Carioca foram aparecendo cada vez menos. O Zé Carioca não tem uma arma, o Zé Carioca não faz quadradinho, o Zé Carioca não fala com X arrastado, não assalta ninguém, não dá golpe do Pix. Que carioca que é esse? Não é assaltado, tem alguma coisa errada nesse carioca. Gente, se eu for citar todos os episódios e cenas banidas sobre estereotipação racial, o vídeo vai ter 3 horas. Então eu vou parar por aqui neles. Escuridão. Episódio sobre as torres. Presta atenção aí, Cacazinho. Essa daqui é pra você, hein? Eu juro que eu tô gravando esse áudio aqui de novo porque o YouTube não aceitou de jeito nenhum esse tópico, então eu tive que trocar as palavras tudo, regravar, reeditar, porque o YouTube não tava aceitando, então eu espero que aceite agora, por favor, YouTube. O evento de Ciborgue! setembro de 2001 com certeza é um dos mais terrivelmente memoráveis que aconteceram recentemente, quando aviões foram usados por um grupo de pessoas em um ataque em 2001, tanto as Torres Gêmeas em Nova York, quanto a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em Washington foram atingidos. Muitas pessoas morreram e Olha o que tu fez aí, seu Sportioli. isso mudou muita coisa no mundo. Enfim, esses ataques consequentemente deixaram os americanos na época com muito medo do que poderia acontecer com o país a partir daquele momento, e acompanhados pelo sentimento de paranoia e insegurança, todos estavam preocupados com mais ataques e precisaram melhorar a segurança do país rapidamente. E um dos setores que foram afetados com isso foi o do entretenimento, em que tentaram ao máximo censurar qualquer tipo de cena que envolvesse as Torres Gêmeas ou eventos semelhantes, pra Pô, nem tentar acalmar fala. o povo e não deixar eles mais perturbados ainda. Hoje em dia o que mais tem no Instagram é Reels fazendo piada com essa porra e foda-se. Você já viu o do Minecraft lá? Tipo, meninas jogando Minecraft. Ai, meninos nunca vão saber o que é construir um lago em formato de coração. Aí, meninos, ó, o cara recriando todo momento que causou um trauma nos Estados Unidos. Eu lembro de um exemplo que aconteceu com Homem-Aranha 1 do Tobey Maguire. Antes de setembro de 2001, havia um trailer desse filme que mostrava o Homem-Aranha balançando perto das Torres Gêmeas, além de outras imagens delas.
Porém, depois do incidente, essa parte foi cortada do trailer e o assunto ficou proibido de ser discutido. Caralho. E por muito tempo esse trailer ficou perdido, e essa cena só foi disponibilizada 18 anos depois no YouTube. E no filme Cê foi é colocada uma louco. cena do Homem-Aranha do Tobey na frente da bandeira dos Estados Unidos, pra dar meio que uma sensação de segurança para os americanos que estavam assistindo. Enfim, muitos desenhos tiveram vários episódios banidos ou cenas cortadas devido a esse incidente. E pesquisando sobre episódios pra pôr nesse vídeo, eu vi que a lista é um pouco grande, então eu decidi reunir Caralho, todos em um tem- tópico só. Porra, tem tanto assim. Ó, temos o episódio A Torre do Terror de Aí, ó, do Pokémon, Pokémon. que foi censurado nos Estados Unidos devido Ele ao falou título antes. fazer referência, que eu inclusive já citei aqui nesse iceberg. O episódio A Cidade de Nova York vs Homer Simpson, de 1997, da 9ª temporada, foi temporariamente proibido depois de setembro de 2001, porque as torres gêmeas do World Trade Center, que foram destruídas no ataque, apareciam muito no episódio. Também Nossa, temos o que merda, episódio Frango Vivo de 1997 da 2ª temporada da série animada de 101 Dálmatas. mano. Não podia ter nem referência à torre no bagulho, Esse episódio mano. foi proibido após o incidente de setembro de 2001, devido à cena em que a Spot voa seu avião ao redor da Torre Shaw e colide com um moinho de vento e depois explode no meio de um monte de saco de Nossa, mas também aí, né, que azar, né? farinha, liberando uma nuvem de farinha gigante que se assemelha ao ataque. Mano, meu Deus, que azar de quem fez esse episódio, cara. Ele foi o único episódio proibido de ser transmitido da série. E quando 101 Dálmatas, a série, foi lançada no iTunes, esse episódio também Então parece que previu, né, foi mano? excluído da loja. No entanto, em 19 Momento de junho de Simpsons. 2020, o episódio foi restaurado e voltou a ser transmitido, sendo lançado no Disney+. Também temos o episódio Problemas de Trânsito em Massa, do desenho Sonic the Hedgehog, de Ah, 1993. esse é velho, extremamente super. Esse episódio foi banido após o atentado de Oklahoma City, em Não é 1990. azar, Raposito, inocente, isso foi armado, tolinho. Sim, o governo americano armou tudo isso e ainda trocou uma ideia com o estúdio do desenho desse desenho mega específico. E foi banido novamente após setembro de 2001. E isso por mostrar muitos explosivos destruindo várias coisas importantes, e uma cena de avião quase caindo. Também temos 2 episódios do desenho Pô, até o desenho do Buzz Lightyear. Buzz Lightyear do Comando Estelar, ambos lançados no ano 2000, um chamado de Conspiração e o outro chamado de Trabalho Interno. E esses episódios foram lançados um ano antes dos ataques de 11 de setembro, e giravam em torno de conspirações contra o governo, e após os ataques eles foram banidos. E também temos 2 episódios do Rei do Pedaço, o Boom de Propano e o Morte de um Vendedor de Propano, ambos de 1998, que foram temporariamente proibidos após os ataques de setembro, devido ao enredo do episódio que gira em torno da explosão do Megalomart, devido à destruição do local e suas consequências, que lembravam louco. muito o atentado. E esses episódios retornaram à distribuição no final de outubro de 2001. E enfim, gente, muitos dos episódios de desenhos lançados antes de 2001 e que passavam na TV americana tiveram que ser banidos ou suspensos temporariamente por causa desse evento. The Mad Doctor louco. 1933. The Mad Doctor é um curta animado americano, lançado em 1933 e que Fazendo referência ao Frankenstein? foi produzido pelo Walt Disney, como parte da série de filmes do Mickey Mouse. E ele é bem diferente por ser mais assustador do que o habitual para desenhos produzidos naquela época, ainda mais para animações do Mickey, usando o horror como temática principal do curta. E isso levou alguns cinemas simplesmente se recusarem a exibir ele, por considerarem muito Caralho, raptou o Pluto, assustador mano. para crianças. E como resultado ele foi proibido tanto no Reino Unido, que beleza, é Caralho, foi proibido no Reino Unido, então o bagulho realmente era pesado. normal, Mas também foi proibido na Alemanha nazista. o que é bem irônico, já que eles promoviam coisas bem piores, e que crianças nem poderiam nem pensar em ver as crueldades que eles Caralho, o bagulho era pesado mesmo então. Porra, clipe do Ghostman. Caralho, faziam. Mas beleza. puta que pariu. E como eu já abordei diversas vezes aqui nesse vídeo, é incrível como o tempo muda as coisas. Olha o nível dos desenhos que eram feitos pra crianças, cara. Cara, pior que parece... É o mesmo, é o clipe mesmo do Ghostman isso No aí? próximo tópico eu Parece pra caralho. Aí... Ih... vou falar mais sobre. E esse curta do Mad Doctor me lembra a paródia do Mad, do Dr. Mouse. Como todo mundo sabe, o mundo passou em 1939 pela Segunda Guerra Mundial, que se estendeu até 1945, um evento bem triste e catastrófico, que tirou a vida de muitas pessoas. E esse evento tinha um grande vilão, e que até hoje é conhecido por isso, o Adolf, que eu não vou nem falar o nome dele. Essa figura altamente controversa, que decidiu que iria dominar o mundo inteiro, se baseando em uma política de superioridade racial, que no caso era
fazendo com que ele tivesse ódio e achasse inferior qualquer um que fosse diferente daquilo, levando ele a literalmente matar essas pessoas. Enfim, até 1941, os Estados Unidos estavam quietos na deles, nem queriam entrar na guerra, embora tivesse uma certa pressão popular sobre aquilo. Isso até o Japão atacar a base americana causando uma tragédia enorme. Daí os Estados Unidos entrou de vez. Tá, Cat, mas por que tu tá falando disso? O que tem a ver? Tá dando um contexto, pô. Bom, as animações da década de 30 e 40 frequentemente tinham uma ligação com o exército americano e refletiam o contexto da época, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, em que muitas animações foram usadas como ferramentas de propaganda para apoiar o esforço de guerra dos Estados Unidos, e elas retratavam os inimigos de guerra de forma negativa e incentivavam o patriotismo e o apoio às tropas americanas. Alguns desenhos animados foram criados para treinar e educar os soldados, abordando temas como segurança, estratégia militar e moral. As animações também eram Tá vendo? Não falei que tinha isso nos desenhos? exibidas para entreter as tropas americanas que estavam no meio da guerra, oferecendo meio que um escape temporário da dura realidade da guerra, porque já diziam sábios de Fallout: War never changes. Aí botou edit do TikTok, aí perdeu toda a aura que você farmou nesse vídeo inteiro, cara. Não é mais shed, teu queixo que tava quadrado já ficou redondo de novo, cara. Enfim, eu só queria colocar alguma referência Fallout aqui no meio desse vídeo. E algumas animações foram usadas como partes de campanhas de recrutamento para incentivar jovens americanos a se juntarem às forças armadas e ajudar o seu país. E a Disney, cabeçada obviamente pelo seu criador Walt Disney, teve uma ligação significativa com o esforço de guerra dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, com a Disney produzindo filmes de treinamento para as forças armadas americanas, abordando questões como segurança, manutenção de equipamentos e procedimentos de combate, e também filmes de entretenimento e filmes educacionais de treinamento militar em cores, que era um avanço tecnológico bem grande naquela época. E também a Disney produziu uma série de filmes de propaganda para o governo dos Estados Unidos, incluindo A Face do de 1943, É o episódio do Pato Donald, não é? que fazia piada e ridicularizava o exército, também todos os aliados da Alemanha na Segunda Guerra. É esse episódio mesmo. E nesse filme que temos Esse episódio é famosão. a icônica cena do Donald dizendo a saudação nazista, só que várias vezes. E também temos a Education for Death, The Make of the de 1943, que mostrava propaganda nazista e os efeitos dela nas crianças alemãs, que assistiam e Calma aprendiam aí, que cara. aquilo que era feito Que coisa horrível essa porra na tela, cara. pela Alemanha era certo. Nesse caminho também temos a Blitzwolf, produzido pela Parecida MGM em 1942. Eu ainda vou comprar a roupa do Omni-Man e pintar o cabelo de branco, mano. A Death the Commando, produzida pela Warner Bros. Em 1943, com Patolino interagindo de forma direta com a Alemanha e brincando com o exército Inclusive, no final, ele dá uma martelada na cabeça do... E pra não dizer que não citamos o Pernalonga aqui, temos a animação Pernalonga, o Coelho e os produzido pela Warner em 1940. Impressionante, né? O Patolino antigamente ele era porra louca total. Depois ele ficou só chato e usando calça de shopping. 45, com o Pernalonga fazendo piada com o bigodinho. E fora as outras É óbvio que o Pernalonga tá no meio, né? O Pernalonga adora tópico sensível. diversas animações dessa época que retratavam esse tema e traziam essa realidade para as crianças, que obviamente depois de um tempo essas animações foram banidas devido ao conteúdo inapropriado, censura política e também pressão da sociedade, já que falar de qualquer coisa sobre o governo é proibido culturalmente por razões óbvias. Uma curiosidade sobre esse contexto é que o personagem Zé Carioca foi produzido pela Disney exatamente por causa da guerra, em que no meio da política da boa vizinhança, o Walt Disney se encontrou com o até então presidente do Brasil, o Getúlio Vargas, para aumentar a diplomacia do Brasil com os Estados Unidos, e de certa forma chamar o Brasil pro lado deles na guerra, já que o Brasil estava em cima do muro. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito Imagina o Brasil na guerra. obrigado mesmo a você Cruz credo, mano. O Brasil em qualquer guerra a gente tá fudido. que viu o vídeo até aqui, você é só A gente do tá Limonada. fudido Eu se a gente espero que entrar em tenha qualquer gostado desse guerra. vídeo. Não se esqueça de deixar o like e inscrição no canal. E caso tu tenha alguma sugestão do próximo Iceberg Dash, explorando as profundezas de algum iceberg ou de algum outro vídeo, deixa aí nos comentários. Muito obrigado mais uma vez e bye bye. Ô louco, não fica no vídeo do nada. Ai, toma. Eu vou mandar uma mensagem pro Vitor que ele pode dar strike nesse vídeo aqui, né? Criança do Brasil já nasce com taça. Mesmo sem Sacanagem, casa, muito só bom. pensa no gol. Fazendo a verdade na reality show. Goddamn, my friend, like some Caralho, mano, por que botou a música inteira do Vitor aqui no bagulho? Ah, o vídeo ficou foda pra caralho, mano. Maneiro demais. Cobrar os royalties. O vídeo maneiro pra caramba, mano. O link do vídeo original vai estar na descrição, então passem lá, hein, rapaziada. Dá uma moral que esse vídeo aqui deve ter dado um trabalho da porra, filho. Mas ficou muito bom, mano. Gostei.